E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos falar um pouco sobre o iluminismo. Antes de começar a estudar as características do iluminismo, devemos começar identificando. Podemos definir o iluminismo como um movimento cultural, político, social e econômico que surgiu na Europa por volta do século XVIII. Mas podemos também identificá-lo fundamentalmente como uma mudança na mentalidade, uma mudança onde o objetivo era renovar e transformar velhas estruturas do antigo regime. Uma definição preciosa do filósofo Immanuel Kant nos conta que o iluminismo foi a saída da minoria. O homem que até então era menor, que vivia sob o amparo do rei absolutista e da religião, quando começa a brilhar através do iluminismo, se torna maior de idade, ou seja, ele começa a ser livre e a pensar por si mesmo. Esta característica tem um pensamento próprio, e talvez o mais importante de tudo com o qual podemos definir o iluminismo. E podemos dizer que a primeira característica fundamental foi o uso da razão. O uso da razão como forma de chegar à verdade absoluta, colocando de lado superstições e velhas tradições sobre as quais ninguém poderia questionar nada. Sendo assim, o homem é livre para pensar e agir, como quiser. Dito isso, outras características do iluminismo é a busca pela liberdade e a igualdade individual. Na política, o iluminismo trará dois grandes ideais, duas ideias que o homem continuará perpetuando no futuro e até os dias atuais. Falamos da separação de poder. Lembre-se que durante o antigo regime, todos os poderes pertenciam a uma única pessoa. Esses três poderes são os seguintes. O primeiro é o legislativo, que cria as leis. O segundo é o executivo, que executa as leis elaboradas pelo legislativo. E o terceiro é o poder judiciário, que julga o cumprimento dessas leis. Se todos esses poderes são concedidos à mão de uma única pessoa, podemos cair num poder absolutista ou ditatorial. Mas em vez disso, esses poderes forem separados, podemos ter um regime mais justo. E era isso que os iluministas queriam, uma separação de poderes que garantiu a liberdade e a igualdade de todos os cidadãos. No sistema político encontramos outra ideia revolucionária que é muito importante, é a ideia de soberania nacional, que é o que diz que todos os poderes do Estado devem cair nas mãos do povo, porque o povo realmente é o Estado, e não o rei. Como disse Luís XIV. Sosire, como os mencioné, no queríamos molestaros con asuntos tan triviales del Estado. ¡Yo soy el Estado! O Estado sou eu. Durante esse conceito desenvolvido pelos iluministas mais tarde em outras questões sociais, nas questões sociais outras características do iluminismo será a tentativa de acabar com essa sociedade estamental que caracterizou a Europa durante séculos. Os iluministas também queriam uma divisão social por classes econômicas, ou seja, no topo nós teríamos as classes econômicas mais ricas, mas os iluministas dariam grande importância à educação, à cultura, às ciências, tudo isso estava relacionado à ideia de progresso. Daí você vai se fazer a seguinte pergunta: como é possível ideias desenvolverem-se nas mentes de pessoas e se espalharem pelo mundo todo? Como seria possível essas ideias se espalharem? Pois bem, podemos caracterizar o iluminismo pelos seus veículos de comunicação. Fundamentalmente, essas ideias nasceram naqueles encontros em que os filósofos desenvolviam ideias, e elas se espalharam por toda a Europa através de uma burguesia culta, que vai levar essas ideias para todos os cantos do continente, para as sociedades científicas e para as sociedades literárias, que também gostaram dessas ideias. E, acima de tudo, o grande veículo de divulgação do iluminismo será os livros. E um livro em particular é a Enciclopédia, uma das maiores obras literárias nunca feita antes pelo homem. A Enciclopédia foi um trabalho pioneiro na história, dirigida por dois iluministas. Esses caras aqui, Denis Diderot e Léon Lembert. Eles propuseram reunir todos os conhecimentos do mundo em uma única obra literária. Por que a enciclopédia é tão importante? Ela é importante não é porque ela significa uma acumulação de saberes e conhecimento em seus 28 volumes, mas porque esses conhecimentos foram escritos através do uso da razão, e foram inspirados nos valores do iluminismo e da ciência moderna, que também foi um verdadeiro ato de coragem, devido à censura e à proibição. A monarquia francesa e o resto dos reinos europeus tentaram impedir sua propagação, mas o efeito foi o contrário. E a enciclopédia tornou-se o meio mais rápido de disseminação do conhecimento dos iluministas. Depois de ver as características da enciclopédia como um dos textos mais importantes desta época, e não só desta época, mas também para toda a história da humanidade, nós vamos estudar alguns pensadores, alguns dos mais importantes iluministas, que são aquelas mentes privilegiadas que fizeram suas ideias mudassem o mundo. O primeiro será um pensador inglês. Não podemos enquadrá-lo à era do iluminismo,
Ele nasceu no século XVII. Nós estamos falando de esse cara aqui do lado, John Locke, um dos teóricos parlamentaristas. O parlamentarismo é um daqueles sistemas políticos que se opõem ao absolutismo. John Locke foi um dos primeiros a falar da separação de poderes como um dos direitos fundamentais que um Estado justo pode ter. Quando falamos sobre os filósofos do Iluminismo, certamente 3 deles vêm à mente. O primeiro deles é Montesquieu. Montesquieu foi um filósofo que desenvolveu a carreira na primeira metade do século XVIII. O mesmo propôs a divisão dos poderes como um dos direitos fundamentais de um Estado justo. E uma de suas obras literárias mais importantes já escritas é, esse aqui atrás, Espírito das Leis, que desenvolve a ideia da separação dos poderes. E o segundo é esse aqui, François-Marie, conhecido como Voltaire. É um outro grande pensador da época. Ainda que não tenha deixado uma obra como Montesquieu ou Rousseau, ele desenvolveu a liberdade do pensamento e a razão como um guia contra a ignorância em seus escritos deixados. E o último dos grandes personagens franceses do Iluminismo é Jean-Jacques Rousseau. Rousseau tem muitas ideias revolucionárias. Vamos falar de uma das mais importantes definida por Rousseau em relação ao Iluminismo. Falamos da ideia de soberania nacional, e como já explicamos, é uma das mais importantes, não só daquela época, mas também do presente, porque são de grande importância para nós. Rousseau escreveu outras obras importantes para a história, chamada de O Contrato Social, publicado no ano de 1762, como podemos ver nesses textos aqui atrás. Rousseau, em sua obra O Contrato Social, ele defende a ideia de soberania nacional, ou seja, aquela ideia que diz que o povo é o verdadeiro soberano de um Estado. E, portanto, quem deve ter o poder de um país não é uma família ou um rei. E esta é a ideia central. Essa é a ideia central que por trás do nosso sistema político chamamos de democracia. Você sabe por que votamos? Votamos não porque temos que eleger um governante, porque o poder está nas nossas mãos e nas mãos de todos os cidadãos. E temos que escolher aqueles que nos representam politicamente em nosso nome, dando-lhe o poder para tomar decisões por nós. Mas não vamos esquecer que o poder está na mão dos cidadãos. Você sabia que o primeiro artigo da nossa Constituição brasileira está inspirado na soberania nacional? São essas as palavras. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 enumera como um de seus fundamentos, no artigo 1, a soberania. O Iluminismo não afetou apenas a ideologia, a esfera política ou social, afetou também outras esferas, como por exemplo a esfera econômica. Uma vez que ele ia desenvolver também, neste momento, e isso será muito importante para a economia, nós estamos falando do liberalismo e de um personagem muito importante para a época. Esse cara aqui do lado, o saudoso Adam Smith, que é considerado o pai do capitalismo. Adam Smith é um pensador, economista estadunidense. Ele desenvolveu a ideia de que a economia deve ser totalmente livre das mãos de quem a controla, ou seja, a economia deve ser livre. E como está escrito no texto aqui atrás, todo homem deve ser livre para buscar a maneira como sobreviver. Então, pessoal, depois da gente ver as características do Iluminismo e as principais ideias e os principais pensadores dos seus fundadores, vamos terminar esse vídeo vendo como eles influenciaram em alguns dos maiores e importantes reinos da Europa. Sim, eles realmente influenciaram. Vamos falar um pouco sobre o despotismo esclarecido. São reis que abraçaram esse pensamento e formas iluministas para tentar melhorar o bem-estar dos seus cidadãos e promover a cultura, as artes e assim, logicamente, tentar se perpetuar no poder. Mas esses despóticos iluminados não deixaram de ser reis absolutistas. Ambos ainda tinham poder absoluto sobre seus súditos, ou seja, controlavam todos os poderes do Estado e o lema dos despóticos era o seguinte: tudo para o povo, mas sem o povo. As cidades começaram com o povo, mas sem contar com o povo no poder. Falamos, por exemplo, de Carlos III na Espanha e de Frederico II na Prússia, José II na Áustria e a rainha mais importante deposta, Catarina II da Rússia. E como chegamos ao final desse vídeo, nós vimos que o Iluminismo é um corpo de ideias, uma ideologia absolutamente revolucionária. A partir da segunda metade do século XVIII no mundo, surgiram ideias iluministas, movimentos revolucionários que irão romper e causar um verdadeiro terremoto no antigo regime. O iluminismo nasceu na mente de alguns pensadores, portanto, o que podemos tirar da moral desse vídeo? A ideia que eu acredito pode mudar o mundo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo.